Pastorzão, Deus te abençoe. Fique à vontade aqui na nossa igreja, tá bom? Boa noite, queridos, você que nos assiste online, um abraço do seu amigo, pastor Igor Bastos. Eu sou pastor auxiliar na Segunda Igreja Batista em Pavuna, e é uma satisfação muito grande poder celebrar ao Senhor com você nessa noite, aí no seu lar. É um privilégio hoje estar com você no seu lar, e isso é muito bom. Como foi ministrado aqui, falado, nós aprendemos muito bem como ser igreja no templo. Agora nós vamos aprender como ser igreja nos lares. Então o Senhor está nos dando um privilégio muito grande, e certamente nós precisamos aproveitar essa oportunidade que o Senhor nos dá. Feliz de estar aqui, recebi o convite do Marcelo, conheci um pouco dessa igreja via internet, sou apaixonado e um grande consumidor de mídia, então já ganhou meu coração, e fiquei muito feliz de poder celebrar na quarta-feira, junto com os irmãos, o culto da Igreja Relevante. Essa palavra ela surgiu na quarta-feira. Eu tive a oportunidade de assistir o culto e muito sabiamente, esqueci de perguntar ao Marcelo o nome do amado irmão que pregou na quarta-feira, mas fica o meu abraço para esse irmão. Muito obrigado, irmão, você contribuiu muito com o meu coração e com a minha fé. Esse texto ele surgiu justamente na quarta-feira, onde quando aquele irmão pregando em João capítulo 16, do verso 30 em diante, na verdade ele usou, se eu não me engano, só o 32, mas eu li ali, sou intrujão, atrasei um pouco a palavra que ele leu, e ele ali falando uma instrução de Jesus, dizendo que viriam tempos difíceis, mas que era para termos ânimo, porque ele venceu e certamente nós venceríamos também. E o irmão, no meio da palavra, ele utiliza o versículo e ele me fala a seguinte frase: nós hoje precisamos vestir a farda, as vestes de guerra. E isso me chamou a atenção. Confesso que fiquei ali a parte da noite inteira meditando, o Senhor falando ao meu coração, o sono encurtando por conta da palavra de Deus vindo ao coração, e essa palavra de tirar, de colocar a farda que o irmão colocou, me fez lembrar de um episódio que é justamente o que eu quero compartilhar com você nessa noite. Então abra a sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 30, verso de 1 a 10, eu gostaria de fazer essa leitura com você, tá certo? Eu estou aqui com a minha esposa, com um amigo, minha esposa Patrícia Bastos, o meu amigo Almir, que está comigo aí nessa noite. Então estamos aqui juntos com a equipe, cultuando aqui também. Que bênção, a dimensão do templo é uma outra realidade, né? Então o fato de estar aqui é uma dessas oportunidades que a gente tem de viver. 1 Samuel capítulo 30, farei a leitura e você acompanha aí na sua Bíblia, reúna a sua família agora, não esqueça de interagir, dá um like, compartilha, coloca o seu comentário aí, porque certamente a equipe de mídia, a equipe de oração dessa igreja estará intercedendo pelos seus pedidos, pela sua decisão futuramente, por tudo aquilo que você colocar. É a oportunidade de nós evangelizarmos nessa noite. Basta um clique, faça aí, compartilha essa palavra que certamente o Senhor vai trazer renovo para outras vidas além da sua. 1 Samuel capítulo 30, verso 10, de 1 a 10 diz o seguinte: aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram de Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade, e tomaram a cidade e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinham sido queimada, e as mulheres e os filhos e as filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, aqui é que está onde
o irmão tocou o meu coração com a sua palavra: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás, porque não puderam passar o ribeiro de Bessor, de tão cansados que estavam. Eu gostaria de fazer algumas considerações nesse texto, nessa noite, para edificar as nossas vidas. A primeira coisa que eu gostaria de iniciar a palavra dessa noite é dizendo que em todos os tempos, em todas as épocas, a vida, ela nos reserva surpresas, umas boas e outras ruins, umas agradáveis e outras desagradáveis. Certamente essa surpresa que nós tivemos hoje, nesse tempo de agora, com relação a ter que ficar enclausurado em casa, retido em casa, sem poder sair, isso gerou um desconforto para muitos de nós que tem uma vida ativa, que sai para as coisas, para resolver as coisas na rua, para fazer compras e tantas outras coisas que a gente realiza. Mas essa vida, ela é uma vida que nos surpreende. E eu arrisco a dizer para você, querido, que nos assiste nessa noite, que você não viveu nenhum dia dessa vida que foi igual ao outro. Todos os dias, quando você abre os seus olhos, são novos desafios que você precisa encarar, são novos leões que você precisa derrubar, são novos gigantes que você precisa derrubar. Como também, a cada manhã quando você abre os seus olhos, a palavra garante a mim e a você, que as misericórdias do Senhor se renovam para mim e para você todas as manhãs, não tem depósito. Você lança a mão dessa misericórdia e usa, e no dia seguinte tem uma porção nova para você, para os desafios que você e eu vamos enfrentar. Pastor, qual era o cenário que Davi estava vivendo? Primeiro, Davi estava em fuga de Saul. Já tinha passado diversas situações, cortado uma parte do manto, retirado a lança de Saul. Ele estava fugindo e ali ele se une a esses homens e nesse período de fuga faz aliança com o rei de Gate e ali ganha uma cidade, a cidade de Ziclag, para morar com sua família, os valentes e as famílias dos valentes também. Só que aqueles homens que estavam na companhia de Davi eram homens preparados para a guerra, eram homens que estavam com o seu emocional preparado para enfrentar qualquer situação. Eles praticavam e aperfeiçoavam as suas habilidades todos os dias, eram homens mentalmente resistentes, tinham boa forma física, então eles estavam preparados para aquilo ali. E aí Davi, ele é convidado para entrar numa guerra que não era a guerra dele, e os filisteus ali olham para Davi e dizem: olha, Senhor, não tem como esse homem lutar essa guerra, ele vai lutar contra o povo de Israel, e chegando lá para agradar o rei dele, Saul, ele vai matar a gente, e ele vai ficar bem na fita com o seu rei. E aí o rei chega para ele e fala: Davi, essa não é a luta. Davi questiona o rei, dizendo: rei, mas eu sou um servo bom do Senhor, o que eu tenho feito? E aí o rei fala para ele: você para mim é como um anjo do Senhor, mas não tem como tu ir nessa, volta para a cidade. E quando ele volta, ele se depara com aquela situação catastrófica. Aquela cidade havia sido devastada, e além de ser devastada, todos os que ali habitavam foram levados pelos amalequitas. E aí, o desespero se instala naqueles homens, em Davi e naqueles homens que tinham um coração preparado para a guerra, estavam acostumados a ver tempos de dores. Aqueles homens olham junto com Davi e pranteiam, e a palavra, como nós lemos, eles choram até não ter mais forças. E ao acabar as suas forças,
ao parar o pranto e o choro, ali começa uma crise, porque aqueles homens fortes mentalmente não receberam bem aquela crise estabelecida, e olham para Davi querendo apedrejar Davi. Só que aí Davi, o que fica de verdade para nós nessa noite, ensinamento, é esse posicionamento de Davi. Davi, ele reanima-se no Senhor. O que eu quero dizer para você nessa noite, querido, que esse é um tempo em que nós estamos cercados pelos amalequitas, sim. Muitos de nós já foram saqueados antes desse tempo, mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, é hora de você, querido, você querida, reanimar-se no Senhor. Você pode prantear, você pode até às vezes estar sem força, mas o conselho de Deus para Davi, o conselho de Deus para nós nessa noite é: existe solução, reanime-se no Senhor. Reanime-se no Senhor. E ali Davi, ele faz a ação, ele pede a estola sacerdotal, consulta o Senhor, sai contra aqueles amalequitas, vence os amalequitas e leva tudo de volta intacto, da mesma forma que os amalequitas levaram. Não houve nenhuma perda, ninguém foi assassinado. Davi, ele empreendeu aquela guerra e foi vencedor pelo nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quais as considerações que eu gostaria de fazer nessa noite, para que você guarde no seu coração aí em casa? Às vezes, nós achamos que na nossa vida, algumas coisas serão impossíveis de acontecer, até que aconteçam. E isso tem sido um fator surpresa no terreno do inimigo, justamente porque o inimigo, ele trabalha na surpresa, ele gosta de surpreender, pegar despreparado. Davi certamente não considerava em aquilo acontecer, mas aconteceu, e o inimigo, ele tem atuado dessa forma, atuado nas distrações, e aí nas distrações do povo de Deus. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Agora nós temos tempo, agora nós podemos aproveitar esse tempo, agora nós podemos olhar o quão miseráveis somos diante de um vírus que nem os nossos olhos conseguem ver. Agora nós estamos tendo a oportunidade de ver a nossa pequenez, querido. Não considere que algumas coisas não podem acontecer com você. Deus nos prometeu a sua companhia até o fim dos tempos, mas Ele não nos prometeu uma vida indolor. Nós precisamos ter consciência que a cada dia, como eu falei, é uma luta que nós precisamos enfrentar. Nós não podemos desconsiderar as lutas dessa vida. E curioso que essa mesma verdade que eu falo, o Jó, ele explicita isso no texto de Jó 3, verso 25, quando ele diz: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Nós precisamos começar a observar mais e não desconsiderar que algumas coisas podem acontecer conosco de verdade. Uma outra verdade e consideração que eu gostaria que você guardasse em seu coração é que quando nós enfrentamos lutas grandiosas, nós precisamos assumir a nossa posição de guerra e não culpar os outros por conta daquilo que nós estamos enfrentando. Todos passaram pela mesma dificuldade, tentaram achar um culpado para aquela situação, olharam para Davi, olharam com um olhar de morte, querendo ceifar a vida de Davi, apedrejar Davi. Mas Davi contrariou toda aquela visão, olhou para o Senhor e foi vitorioso. Não adianta nós procurarmos culpados para a nossa dificuldade. Nós precisamos tomar a nossa posição e olhar para aquela situação com os olhos de Deus. Nós não podemos deixar as lutas sobreporem a confiança e a fé que nós temos no Senhor. Uma outra verdade que eu gostaria que você guardasse em seu coração, dentro desse texto, é que em meio ao caos e à desesperança,
nós não devemos agir por impulso, pois solucionar as questões no calor do momento, na maioria das vezes as decisões são insustentáveis. Há um caos generalizado hoje. As pessoas estão indo comprar uma montoeira de papel higiênico, uma montoeira de álcool, uma montoeira de um montão de negócio. Um desespero grande, decidindo as coisas sem considerar a presença do Senhor. Mas Davi nos ensina nessa noite: ei, antes de você decidir alguma coisa, consulte ao Senhor teu Deus. Ei, antes de você falar alguma coisa, avalie, querido, o que vai sair da sua boca, porque às vezes falamos algumas coisas que nós mesmos não conseguimos sustentar. Davi, naquela hora, ele não toma uma atitude precipitada, ele não pega aqueles homens e corre para a batalha de qualquer maneira, ele faz aquilo que deveria fazer: consultar ao Senhor. Quem sabe Deus está dizendo para você nessa noite: meu filho, antes de ir para a guerra, consulte a mim para eu dizer a você o que você deve fazer. Antes de você tomar aquela decisão importante que você precisa tomar, consulte a mim, porque eu tenho algo a dizer para você. O Senhor nos convida, no meio desse caos que nós estamos vivendo, não tomar nenhuma decisão precipitada. Davi não tomou. E aí, curiosamente, Davi, ele retira as vestes de guerra e coloca as vestes sacerdotais. O que significa isso, pastor? Significa que há lutas que eu e você vamos guerrear com as armas de guerra, mas tem lutas que eu e você vamos guerrear com os joelhos dobrados. Há guerras que eu e você vamos guerrear que não estão nas nossas mãos, mas estão nas mãos do Senhor. Esse é o tempo que nós estamos sendo convidados como igreja do Senhor a deixar de lado a roupa de guerra, a vestir as vestes sacerdotais, a dobrar o nosso joelho. Sabe por quê, querido? Eu digo isso para você: não há poder das trevas que sobreponha um joelho dobrado, não há poder das trevas que sobreponha a um coração quebrantado ao Senhor, não há mal que resista a um crente que intercede, que ora pela sua casa, pela sua igreja, pela sua nação. Não há poder das trevas que resista. Deus hoje está nos convidando e dizendo para nós o seguinte: ei, meu filho, minha filha, deixa essa espada, deixa este escudo, pega agora a espada que é a palavra de Deus, pega agora o escudo que é a oração e entra nessa batalha comigo, porque eu vou fazer você vencedor. O Senhor, Ele está nos convidando para essa guerra, mas existe uma coisa a mais além disso, e eu arrisco a dizer para você isso, que nós estamos às vezes passando por algumas lutas, porque o Senhor lá atrás nos disse: olha, deixa a espada, deixa o escudo, pega a Bíblia, ora, porque você será vencedor. Tem lutas que nós vamos lutar, tem lutas que são lutas de Deus, e de repente você está passando o que está passando. Você sabe bem o que você está passando, porque você está lutando uma luta que não é tua. Você está lutando uma guerra que é do Senhor, que cabe a você somente se apegar à palavra dEle, e também orar, pedindo orientação a Ele. Você está fora da posição. Deus está te convocando hoje, meu filho. Esse exército, a farda que você tem que vestir hoje, como o irmão citou na quarta-feira, é a estola sacerdotal. Não é o capacete, não é a couraça, não é a sandália, não é o escudo, não é a espada. Você hoje tem que lutar com as vestes sacerdotais, com a palavra, com os joelhos dobrados.
Então Davi, ele retira as suas vestes de guerra e consulta ao Senhor. E nós avançamos agora, caminhamos já para o meio e fim dessa palavra, da palavra dessa noite. A última verdade que eu gostaria que você considerasse é que os melhores resultados que eu e você alcançaremos, só alcançaremos quando direcionados pelo Senhor. Davi, ele só venceu porque ele consultou ao Senhor. Algumas batalhas na vida nós só venceremos se consultarmos ao Senhor. Não há outra forma, não há outro jeito de levar essa situação. Nós precisamos hoje combater o bom combate, mas debaixo da orientação do grande general. Por conta desse posicionamento de Davi, onde Davi, ele olha para a circunstância e assume o seu papel, onde Davi entende que ele precisava compreender que aquelas alianças, aquelas guerras que eles estavam participando ali não eram para ele. Quando Davi, ele compreende que o risco de morte batia a sua porta, ele escolhe a melhor parte. E o convite para nós nessa noite é escolher a melhor parte. Volto a dizer para você com toda a serenidade e tranquilidade do meu coração, de que quando nós não estamos direcionados pelo Senhor, a tendência natural das nossas decisões é sempre dar errado. Eu sempre uso na minha igreja o exemplo do seguinte: não sei se na sua casa, aí na sua casa, quando você vai fazer um lanche é diferente lá na Pavuna acontece isso. Se eu passo manteiga num pedaço de pão, e deixo esse pedaço de pão cair, o que vai cair para baixo? Com certeza é a manteiga, não é, irmãos? Não é diferente. Quando eu e você tomamos a decisão pela nossa própria conta, é como esse pão que sempre cai com a manteiga para baixo. Eu não sei o que acontece, mas é sempre com a manteiga para baixo que cai. Eu arrisco a dizer para você quantas foram as decisões que você tomou por você próprio, sem consultar ao Senhor, que deram certo. Vou dizer de mim, nenhuma das decisões que eu tomei, sem estar ao lado do Senhor me ajudando, foram decisões sábias e que eu consegui sustentar na minha vida. Nós carregamos para casa algumas realidades dessa palavra, e aí finalizo. Nós precisamos estar preparados para a vida. Assim eu e você, nós não seremos surpreendidos pelas ciladas do inimigo. Esse é o tempo de preparação. A igreja nas casas, esse é o tempo que você precisa aproveitar. Esse é o tempo que você precisa solidificar os teus relacionamentos, restaurar aquilo que foi quebrado, restaurar o culto doméstico, restaurar a leitura da palavra, a oração em família. Essa é a oportunidade que nós estamos tendo de nos prepararmos para não sermos surpreendidos, porque hoje é um vírus que nós não vemos, mas a palavra diz, em Lucas capítulo 21, que qualquer hora são guerras, são terremotos. Como é que nós vamos proceder diante de tantas situações? Uma outra realidade que eu quero que você guarde em seu coração, é que caminhar sozinho é precedente para a ruína sempre. Ninguém dá certo sozinho. Se você olhar para a sua caminhada cristã, existiu pessoas nessa caminhada que contribuíram fortemente para a tua conversão, para o teu amadurecimento. Você precisa de pessoas, eu preciso de pessoas. Nós não podemos caminhar sozinho, mas nós também não podemos caminhar sem a presença do Todo-Poderoso. E aqui fica o meu convite para você agora. Você que entrou, você que não é membro relevante, você que é um visitante virtual dessa igreja, e você entendeu a palavra de Deus para a tua vida hoje, essa é a hora, querido, de você encerrar essa caminhada só. Coloque aí no chat agora, aceita Jesus. O meu convite é para você aceitar Jesus como teu Salvador. Chega de andar sozinho, chega de decidir as coisas erradas. O Senhor, Ele quer direcionar a sua vida, Ele quer cuidar de você, Ele quer passar um bálsamo sobre as tuas feridas e fornecer a você a cura que você precisa. Esse é o meu convite. Aceite Jesus, volte para Jesus,
Fortaleça a sua fé, você que já é um crente em Jesus. Não há culpados quando eu sou o protagonista da minha vida. Eu preciso tomar conta daquilo que mais precioso nós temos. Nós usamos o melhor amaciante na roupa, nós usamos o melhor calçado para não machucar os nossos pés, mas nós não cuidamos da vida, que nós só teremos essa oportunidade. E por último, nem sempre a guerra que eu enfrento e você enfrenta é para nós lutarmos com as nossas habilidades. De repente o insucesso bateu na sua casa, na sua porta, porque você está tentando fazer as coisas segundo o que você já viveu, segundo as experiências que você está tendo. Ah, querido, essa guerra é uma guerra espiritual, e só será vencida quando nós elevarmos o nosso coração ao Senhor, quando nós dobrarmos os nossos joelhos, quando nós nos apegarmos às promessas do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa nesse tempo. Queridos, eu convido você, eu quero fazer uma oração com você agora. Guarde essa palavra no seu coração, reanime-se no Senhor. Essa hora não é a hora do desespero, é a hora de nós buscarmos ao Senhor, vestirmos as roupas certas para guerrear essa guerra que está nas nossas mídias, que estão nas nossas vistas, que estão ao nosso redor. Eu gostaria que você aí onde está, você curvasse a sua cabeça, elevasse o seu pensamento ao Senhor agora comigo. Eu quero orar por você nessa noite. Digo a você que ainda não tem Jesus, coloca no chat o seu nome, interaja aí, tem uma equipe que vai atender você com muito carinho. Nós queremos cuidar de você. A igreja relevante quer cuidar de você. Dê essa oportunidade para Jesus, querido. Certamente pior do que as coisas estão, para alguns de nós não vai ficar. Dê essa oportunidade para Jesus, e você verá o que Ele tem para fazer na sua vida. E para você que é um crente em Jesus, essa é a hora da gente guerrear, irmão. Todo dia dobrar o joelho, todo dia ler a palavra, todo dia orar. Fortalecer os relacionamentos, deixar aquelas velhas práticas de lado e retomar aquilo que nós deixamos para trás. O primeiro amor, quando nós chegávamos radiantes em casa com a nossa Bíblia na mão, quando nós pegávamos na mão do nosso familiar querido e orávamos. Ah, querido, essa é a hora. Quero orar com você, curva a sua cabeça. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque não diferente do Antigo Testamento, do Novo Testamento, não diferente daquele tempo em que a palavra foi escrita, o mesmo Deus vivo, o Senhor que trabalhou naquele tempo, trabalha hoje e trabalhará no nosso futuro. Ainda que os homens digam que a coisa está sem freio, que as coisas estão sem limites, ó Deus, o Senhor não deixou o governo, o Senhor continua no governo, e o Senhor dará a cada um de nós a paz que esse mundo não pode dar. Ó Deus, tranquiliza o coração dos teus filhos e filhas que estão em casa agora, orando junto comigo, orando junto com esta igreja amada. Ó Deus, cuida de cada um dos teus filhos, para que eles entendam que o Senhor é Deus. Não há tempo melhor de nós exercitarmos a nossa fé do que agora. Ah Deus, restaura os lares, visita, ó Deus, os relacionamentos familiares, pais que não falam com filhos, filhos que não falam com pais. Ó Deus, essa é a hora que cada família dê liberdade ao Teu Espírito Santo para passear e restaurar os corações. Restaura, ó Deus, por misericórdia e graça, o culto doméstico. Restaura, ó Deus, a oração no lar dos Teus filhos. Que seja erguido, ó Deus, em cada lar um altar ao Deus Altíssimo. Senhor, que nós vejamos em breve um milagre acontecer, aonde governos não saberão explicar, aonde as pessoas não terão resposta, da mesma forma que veio, que tudo isso se vá, em nome de Jesus, mas que nós possamos nos apropriar dessa palavra nessa noite,
Que possamos, ó Deus, assumir o nosso papel nessa guerra, que possamos, ó Pai, não olhar para o lado e procurar culpados, governos, autoridades, mas que possamos tomar posse dessa palavra, da oração, dos joelhos dobrados, porque nós sabemos, ó Pai, que não há força maligna que possa sobrepor os joelhos dobrados. Não há força maligna que possa sobrepor o poder da tua igreja reunida em cada lar, em cada joelho, em cada adoração, em cada oração, em cada culto doméstico. Ó Deus, não há mal que resista ao teu povo. Aleluias. Que possamos aproveitar esse tempo, ó Deus, porque o Senhor nos convidou a retirar a roupa de guerra agora. Agora não é a roupa de guerra comum que nós usamos, agora é a veste sacerdotal. São as vestes sacerdotais. Agora é hora de restaurar os altares, Senhor. Ensina-nos como igreja a cada vez mais, ó Deus, recorrer ao Senhor. Nós sabemos que não é um álcool gel, não é um simples lavar de mão, não é uma máscara no rosto, não é nada disso que vai nos preservar. O que vai nos preservar é o sangue do Senhor em nós. Ó Deus, eu te peço que o Senhor cuide de cada um dos teus filhos. É uma nova realidade. Teremos dificuldades, ó Deus, mas o Senhor é maior do que toda e qualquer dificuldade que tivermos. Como o Senhor deu vitória a Davi, restituindo tudo aquilo que os amalequitas levaram do teu filho, eu te peço nessa noite, como ministro do teu evangelho, restitui, ó Deus, o teu povo aquilo que foi perdido. Principalmente, ó Deus, eu te peço por misericórdia, que o Senhor restitua a paz nos lares, que não tenhamos medo de olhar para o outro, ó Deus, que tenhamos paz nos nossos lares, para resolver tudo aquilo que ainda precisa ser resolvido. Ó Deus, é assim que eu te oro, é assim que nós choramos como igreja tua, Senhor, nessa noite, clamando pelo teu amor e pela tua mão de poder. Oramos assim, no nome santo de Jesus, amém, e graças a Deus. Queridos, foi um prazer estar com você. Não esqueça de dar o like, não esqueça de botar o seu comentário no chat, não esqueça de compartilhar este culto com uma pessoa próxima de você, para que essa pessoa também possa adorar junto conosco, que essa pessoa também possa receber essa palavra de vitória, como você recebeu nessa noite. É um prazer muito grande. Ainda terei a oportunidade de abraçá-lo em tempo oportuno, porque foi um prazer enorme estar reunido com esta linda igreja, a igreja relevante do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Aleluia, palavra abençoada do Senhor para nossas vidas nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus, nós cremos, ó Pai, que em meio a tudo isso, nós acreditamos, ó Deus, que não é hora de pararmos, mas sim de continuarmos, ó Deus, como igreja. Aleluia. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Olha, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar.
para o mar, aleluia. Quem mandou largar a rede, aleluia. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, que eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho. Não é hora de parar. Deus contemplou teu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem manda? No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, creia nisso nessa noite. Creia nisso, que a sua hora chegará, a nossa hora chegará. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. Oh, santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Oh, aleluia. Aleluias. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Olá, irmãos. Muito obrigado pela sua presença online no nosso culto. Deus abençoe a cada um de vocês. Vou dar mais um último anúncio. Se os irmãos verem na nossa página do Facebook e no YouTube, antes do culto, às 17h30, teve o culto Kids. Então, todos os domingos, 17h30, meia horinha antes do nosso culto de domingo, nós teremos o culto Kids. Irmãos, quem não deu uma olhadinha nesse culto Kids, dá uma olhadinha agora, acabando o culto, estamos terminando, dá uma olhadinha lá, chama seus filhos, seus netos, chama toda a criançada. Tá muito bacana, irmãos, muito legal o culto Kids, né? Ficou muito bem feito. Todos os domingos, então, às 17h30, 5h30 da tarde, nós teremos aqui o culto Kids. Vou chamar mais uma vez o pastor Igor, né? Vai estar orando mais uma vez, finalizando o culto e abençoando os irmãos aí que estão nos assistindo. Vamos mais uma vez agradecer ao Senhor por essa noite. E eu quero mais uma vez que você receba aí na sua casa a bênção do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estivemos reunidos nessa noite virtualmente para louvarmos e bendizermos o Teu santo nome. Nós erguemos a nossa adoração dos lares diretamente para os altos céus, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de vida e a oportunidade que o Senhor ainda nos dará de ver tão grandes coisas acontecerem nas nossas vidas. É assim que nós te oramos nessa noite. Mas eu te peço, ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito esteja com esta amada igreja, a igreja relevante, mas esteja também com toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, querido. Fique na paz do Senhor Jesus.